Eu queria falar mais uma vez da tribuna da Casa sobre as minhas preocupações da forma como o governo está tratando a dita reforma da Previdência e a reforma trabalhista. Eu entrei com o pedido de uma CPI. Paraná, os 3 senadores assinaram. Rio Grande do Sul, os 3 senadores assinaram. Brasília, somente um não assinou. E assim nós estamos avançando em todo o país. Já temos mais de 30 assinaturas. Eu espero chegar a 35, porque infelizmente sempre há alguns que, quando o governo pressiona, ou no dano que se recebe, mudam de opinião ou de oposição. Então eu quero garantir essas assinaturas, dar entrada para a gente abrir de uma vez por toda, com total transparência. Quem roubou, quem sonegou, onde está a fraude, onde estão os 426,3 bilhões que está lá em dívida ativa e por que não pagam, ter a lista dos grandes devedores, que já vou dizendo, está lá na primeira que eu vi, Vale do Rio Doce, Itaú, Banco do Brasil, que lamento, Caixa Econômica Federal. Agora querem tirar o direito do trabalhador rural, que ganha um salário mínimo. E diz que a prioridade é isso. Isso é brincadeira, não é sério. É uma irresponsabilidade. Querem tirar o direito... Agora, a Semana da Mulher, todo mundo vai dar discursinho bonitinho, que a gente sabe que vão dar, todo mundo vai dar. 8 de março, Dia da Mulher. Só que querem tirar os direitos da mulher, principalmente da mulher camponesa, que podia se aposentar com 30 de contribuição, vai se aposentar agora com 49, é no mínimo 20 anos a mais, que ninguém consegue trabalhar direto, todo o período, 49 anos de contribuição. Se eu tivesse na fábrica metalúrgica, fiz meus cálculos, claro que eu estou aqui, é outra realidade, mas eu estou olhando para os companheiros meus que me mandaram para cá, eu ia me aposentar com 72 anos. Calcule no meio de uma fundição, numa forjaria, que era a minha atividade, com 72 anos, eles iriam me demitir e vão contratar um mais novo, é claro. E se me demitem com 65 anos, por exemplo, ou com 60, eu nunca vou completar os 49. Porque quem é que vai me empregar na atividade que eu tinha com quase 70 anos? Então, é de uma irresponsabilidade total. Total mesmo essa prova. Mas que bom que até o presidente do Senado, o senador Renan Calheiros, disse, e a imprensa publicou, é um abuso essa reforma. Eu vi o líder do DEM, eleito agora lá na Câmara, dizer que é um absurdo a proposta. Eu nem estou falando dos partidos de oposição, falando do partido da base. Eu recebo, presidente, centenas, e quero ser fiel aqui aos fatos, de moção das câmaras de vereadores do Brasil. Sabe quem assina? Todos os partidos que têm assento nessa casa assinam. E o prefeito da cidade assina. Vai quebrar a Previdência, vai quebrar as prefeituras e vai aumentar o desemprego. Ninguém tenha dúvida. O povo brasileiro tem que acordar para isso. E vai acordar. Querer discutir a Previdência é uma coisa, mas essa reforma aqui, isso aqui não há de passar. Não passa. Sinceramente, tem dias que eu estou em casa, eu digo, vou lá para o Congresso hoje. Vou torcer para que não dê quórum. Porque se der quórum, pode ter certeza que é propostas que vão tirar direito dos trabalhadores, dos aposentados. Calculem que aí votar essa reforma agora, entre abril e junho. Em países que aprofundaram o debate da reforma, demoraram mais de 10, 15, 20 anos. E nenhuma é tão cruel como essa. Sabe que o Brasil é o pior país do mundo? É a 8ª, a 9ª economia do mundo, e para fazer uma reforma como essa, só de um presidente mesmo que tem 1% de apoio popular. Ótimo, ele tem 1%, todo mundo sabe. 1%. E não é disso. Eu não sou candidato a nada. Calcula, então, eu que estou 30 anos no parlamento, vou dizer para o povo agora, olha, eu não vou mais ser candidato, então agora é ferro em vocês. É brincadeira. E depois, senhor presidente, o terrorismo. Isso aqui é terrorismo. Olha a divulgação que eles estão colocando na rua, nas praças e nos jornais. Se a reforma da Previdência não sair, tchau Bolsa Família. Adeus FIES. Adeus estradas.
Você que é aposentado, pensionista, que é assalariado, olha o que eles querem fazer. Eles querem quebrar a Previdência, pegam o que estão lá, entregam na mão do sistema financeiro, que é a Previdência privada, que quebra muitas vezes, como foi o caso, podemos lembrar da Argentina e do Chile, e você perde tudo o que depositou. Mas estão dizendo que você é o culpado de não ter dinheiro para as estradas. É o trabalhador, é o aposentado, culpado de não ter dinheiro do FIES. Culpado por causa do Bolsa Família. E diz mais, acabaremos com todos os programas sociais, se não fazer a reforma da Previdência. Está escrito aqui, e está assinado. Assinado por eles, não é por mim, é assinado por eles. Felizmente, eu quero dar aqui o crédito à juventude do PMDB. A juventude do PMDB soltou uma nota dizendo, discutir Previdência é uma coisa, fazer terrorismo é outra coisa. Juventude do PMDB, senador Valdir Raupp, soltou essa nota, dizendo que é contrário a esse tipo de propaganda. Mas, preocupado com tudo isso, senhor presidente, eu estou encaminhando à mesa o seguinte requerimento. No termo do parágrafo 2º do artigo 50 da Constituição Federal, combinado com o artigo 216 do Regimento Interno do Senado, requeiro que seja solicitado ao senhor ministro do Estado, chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, a prestação das seguintes informações. A. Qual o montante de despesas efetuadas para vincular a propaganda sobre a reforma da Previdência? B. Quantos foram os órgãos, meios e veículos de informação e de imprensa contratados e os respectivos valores? A informação que tem é que são bilhões que estão sendo usados em propaganda mentirosa. Mentirosa. Conforme o planejamento de mídia do governo, quais os critérios utilizados para essa contratação? Inclusive, se houve licitação e o objetivo pretendido. Qual o objetivo pretendido? Justificativa, senhor presidente. A população brasileira está assistindo, na maioria dos grandes veículos de comunicação do país, a vinculação intensa em massa de propaganda do governo no sentido de defender uma reforma da Previdência que tirará o direito da aposentadoria da maioria do povo brasileiro enviado ao Congresso Nacional. Ora, especialmente nesse momento em que o Poder Executivo adota uma política radical de corte de gastos públicos, inclusive com a emenda à Constituição, pela emenda 95, de 15 de novembro de 2006, o chamado regime fiscal, impõe-se a esta Casa fiscalizar, avaliar. Mas, senhor presidente, é inconstitucional o que o governo faz. Está escrito lá na Constituição que não pode, depois que o projeto é encaminhado para o Congresso Nacional, ele fazer propaganda querendo interferir na decisão de cada senador e deputado. Por isso, eu espero que eles respondam, mediante a resposta, é que eu darei o outro passo, que pode ser, inclusive, mais uma vez, ir ao Supremo. Por fim, senhor presidente, quero deixar nos anais da Casa a minha posição sobre a outra malandragem que estão querendo fazer contra os trabalhadores. Nós estamos debatendo aqui o projeto da terceirização. Vai haver movimento a semana toda aqui em Brasília. O governo, percebendo que ele poderá ter problemas com esse projeto, que eu sou o relator e já tenho substitutivo e está na CCJ, resolveu pegar um projeto de 1998. 1998. Está querendo votar na Câmara para mandar para a sanção. Quando que o projeto que eu sou relator veio há um ano atrás da Câmara, aqui para o Senado, eu viajei o Brasil todo, construí um substitutivo, dizendo que é terceirização na atividade fim não, e quero a responsabilidade solidária. Percebendo isso, o governo abandona o projeto que estava aqui e quer agora aprovar o 4.302, que é de 98 ainda. Está desatualizado, está todo equivocado, redação confusa, que diz simplesmente o seguinte, eu vou resumir, terceirizem tudo, tudo. Enquanto que o nosso visa regulamentar a situação dos 13 milhões de terceirizados. Espero, senhor presidente, que eles não façam isso.
Espero que o senhor Rodrigo Maia, que deu declaração dizendo que vai fazer e pronto, ele não manda na Câmara dos Deputados. Aqui não manda nem o presidente do Senado e nem o presidente da Câmara. Quem manda aqui é esse plenário. E esse plenário tem que obedecer quem? A voz do povo brasileiro. É inadmissível que esse plenário não atenda às demandas do povo brasileiro. É isso que nós queremos. Quando o Senado decidir, aí é outra coisa. É a decisão do plenário, mas vindo das ruas, senhor presidente. Por isso que eu espero que ele não faça essa loucura de querer pegar um projeto obsoleto, atrasado, arcaico, de 1990, a década de 90, e querer aplicar em 2016, quando nós temos um projeto aqui debatido e pronto para ser votado. Fica aqui, senhor presidente, também. Por fim, senhor presidente, deixei por escrito aqui a minha indignação contra essa propaganda indevida do governo, totalmente desconstitucional, mas quero, por fim, agradecer ao povo gaúcho, senhor presidente. Lá no Rio Grande, essa dita reforma é tratada a ferro e fogo. É como diz a gauchada, nós vamos marcar que nem se marca gado, ferro quente. Aí para marcar, qual é o gado? Quem votar a favor dessa reforma da Previdência Trabalhista. Senhor presidente, cidade do interior, tu vê 10 mil pessoas na rua. Cito algumas, Santa Rosa, cito Canoas, cito Sapiranga, cito Nova Heights, cito Santa Cruz do Sul, e a maioria é trabalhador rural. Interessante isso. O pessoal deixa a colônia e vem para a cidade, porque não aceita essa reforma. Isso há de pegar em todo o Brasil. O gaúcho não é melhor do que nenhum estado. Se o gaúcho já entendeu, e aqui está por escrito, eu estou deixando todos os dados que eu estou dando aqui, se o gaúcho já entendeu que é uma reforma criminosa, é impossível que o resto do Brasil também não vai entender. Eu acredito muito no povo brasileiro. Estarei lá em Rio Grande do Norte no dia 24, pela manhã. Dia 24 à tarde eu estarei na Paraíba. Dia 31, senador Cleis, a seu convite do Requião, estarei lá no Paraná. E vou, dentro do possível, estar em todos os estados para fazer esse bom debate. Agora, o apelo que eu faço ao senador, e se acha que eu estou errado, deixe instalar a CPI. Eu já tenho 30 assinaturas. Eu preciso de 27. Se prometerem que não vão tirar o nome, eu entrego hoje. O meu medo é que o cara, quando eu entrego, ele vai lá e tira o nome. Então, eu estou chegando a 35 para garantir. Então, quem não deve, não treme, para não dizer não teme. Né? Qual é o problema de investigar as contas da Seguridade Social? Olha, vai sobrar dinheiro para a saúde, para assistência e para a Previdência. Vossa Excelência concede uma parte, nobre senador? Com certeza, senador. Eu assisti sua fala hoje, realmente vai nessa mesma linha daquilo que eu estou aqui falando. Exatamente. Eu acho que vai na linha... E vida longa às mulheres, viu? Perfeito. E vai na linha do que a maior parte da população brasileira que tem conhecimento do conteúdo da reforma seguirá, eu não tenho dúvida nenhuma. Mas, senador Paim, eu quero cumprimentá-lo pela iniciativa. A iniciativa de apresentar e sugerir que a Casa instale uma comissão parlamentar de inquérito para debater os números da Previdência Social, para que ela contribua com esse processo de diálogo nacional para ver e mostrar onde mesmo estão os problemas. Porque é muito fácil fazer o que o governo está fazendo. Uma Previdência que compõe o sistema de seguridade e que Vossa Excelência fala, não é e nunca foi deficitária, Eles propõem uma reforma a tal ponto que, na prática, vai acabar com a possibilidade da maioria dos trabalhadores simples e trabalhadores se aposentarem. Enquanto não mexe 1 milímetro no problema da sonegação, não mexe 1 milímetro no problema das isenções tributárias dos tributos vinculados ao sistema de seguridade social. Eu tenho visto vários parlamentares que defendem a reforma tributária, subir à tribuna e dizer o seguinte, precisamos repetir aquele mantra que agora o PMDB está usando, aquele ato de terror, dizendo ou reforma a Previdência, ou adeus fiéis, ou adeus Bolsa Família. Então, os parlamentares sobem à tribuna e dizem o seguinte, ou é essa reforma da Previdência ou não vai ter aposentadoria. Mostrem para o povo onde é que está
o déficit. É isso que nós precisamos fazer. Então, eles, para serem coerentes com os seus pronunciamentos, deveriam ser os primeiros a apoiar a CPI. Os primeiros a apoiar a CPI. Então, senador Paim, conte comigo. O que Vossa Excelência precisar para a instalação dessa CPI, conte comigo, e tenho certeza que vários dos seus companheiros e companheiras senadores, não só os que compõem a oposição, mas aqueles que fazem parte da base do governo. Qual é o problema? Investigar as deficiências que tem o sistema de Seguridade e Previdência Social. Qual é o problema? Nenhum, pelo contrário, isso pode nos ajudar e muito na orientação do voto nessa matéria, porque como nós, eu sei que muitos parlamentares não falam, mas não estão nem um pouco satisfeitos com essa reforma, nem um pouco satisfeitos. Quem é que pode ficar satisfeito com uma reforma que propõe 49 anos de contribuição? Então, eles também não estão satisfeitos e precisam de argumentos sólidos para enfrentar esse debate e esse diálogo. Não adianta dizer que a Previdência é deficitária. Não é. Não é, porque o sistema previdenciário no Brasil segue o mesmo sistema previdenciário em outra parte do mundo. Ele é parte do sistema de Seguridade Social, que tem a parte da contribuição do empregado, do empregador e do Estado brasileiro. Que, aliás, o Estado brasileiro, senador Raupp e senador Paim, contribui com o próprio recurso do povo. É uma questão de opção que nós temos. Ou o dinheiro que o governo arrecada é distribuído pela maioria que precisa, ou fica concentrado para dar lucro e dividendos e rendas em juros para uma minoria. Então, eu quero cumprimentar Vossa Excelência e conte conosco. Eu acho que essa semana é uma boa semana de Vossa Excelência dar entrada nessa CPI e a gente conseguir instalá-la rapidamente. Parabéns, senador Paim. Senadora Vanessa, uma homenagem às mulheres, que são as grandes atingidas, porque o homem é 15 anos a mais, a mulher não, a mulher é 20 no mínimo, porque o homem é 35 de contribuição para 49, agora a mulher é de 30 para 49. Então, eu recebi agora, quando eu estava ali no meu lugar de assento, eu recebi uma homenagem e pediram que eu lesse aqui, e eu vou ler. E faço nesse momento que você faz uma parte em homenagem a todas as mulheres. É de um escritor anônimo, um poeta anônimo, eu diria. Mulher é mesmo interessante. Mesmo brava, é linda. Mesmo alegre, chora. Mesmo tímida, comemora. Mesmo nervosa, é apaixonante. Mesmo apaixonada, ignora. E mesmo frágil, é poderosa. Semana da Mulher, parabéns a todas as mulheres do Brasil e do mundo, com o carinho que todas as mulheres merecem de todos nós. Com esse poema, que não é meu, não está aqui o nome do poeta, senão eu diria, eu queria dizer, por amor de Deus, senadores e senadoras, mas principalmente aos senadores, leia esse poema 500 vezes antes de tirar o direito das mulheres, como pode acontecer nessa reforma da Previdência. Queria só agradecer, senador Paim. Queria só agradecer, senador Paim, essa referência que Vossa Excelência faz às mulheres e o reconhecimento que Vossa Excelência tem de que essa reforma da Previdência e as outras reformas, inclusive esse projeto de terceirização, afeta sobremaneira a nós mulheres. Muito obrigada. Muito obrigado, senadora. Senadora Taídes. Uma breve intervenção. Quando eu cheguei nessa casa, senador Paim, eu observava os seus discursos, a sua gestão diante da Comissão de Direitos Humanos, a sua defesa incansável em defesa do trabalhador, do aposentado. E aí eu comecei, então, lhe admirar. E continuo lhe admirando muito, porque essa sua bandeira é louvável. Em off, eu e Vossa Excelência conversamos alguma vez sobre a Previdência Social. Previdência que eu também conheço um pouco dela. Nós chegamos algumas vezes a dizer, entre nós, que a Previdência Social era superavitária e não deficitária, não é?
Eu não mudei muito a minha forma de pensar, porque dificilmente eu mudo, só quando realmente eu estou consciente de que eu estava na linha errada. Com relação à Previdência, não. Mas eu indagaria Vossa Excelência por que essas correções na Previdência Social não foi feita nos 13 anos e meio do PT. Por que não foi feita? Nós sabemos da fraude dentro da Previdência, que é o grande bicho papão. Nós sabemos disso. Eu sei que desses benefícios hoje concedidos no Brasil, miseravelmente 40% ali é fraude. Nós sabemos disso. E má gestão. Nós sabemos disso perfeitamente. Agora, por que o governo petista não fez esta CPI e esta reforma lá no passado, durante os 13 anos? Deixa eu responder. Sabendo, senador Paim, que eu tenho um médico e quero responder de um médico. Sabendo. A pergunta é essa, eu faço questão de responder. Só um segundinho, senador Paim. Eu te chamo de presidente, porque eu sempre estive na CDH com Vossa Excelência presidindo. Em 2015, nós tivemos um déficit de quase 90 bilhões na Previdência. Em 2016, 149,7 bilhões. E, deste jeito, nós vamos chegar a 180 bilhões neste exercício de 2017. Ou seja, Vossa Excelência colocou bem, vamos ter que debater, vamos ter que conversar, e nesta linha eu estou plenamente com Vossa Excelência. 65 anos é muito? É pouco? Não, vamos discutir. Agora, alguma coisa tem que fazer. E eu encerro dizendo que a senadora disse que esses virais é fruto do PSDB, se é que eu entendi certo. Se foi PSDB, eu quero dizer para a senadora que ela está equivocada, porque dentro do nosso partido eu desconheço plenamente esses virais que Vossa Excelência, senador Paim, está hoje a esta tribuna a demonstrar. Muito obrigado. Senador, eu peço 2 minutos, é o suficiente para responder. Primeiro, senador, nem um governo, nem os presidentes militares, nem Sarney, nem Collor, nem Itamar, nem Fernando Henrique, nem Lula, nem Dilma, apresentou um monstro como esse. Isso aqui é um monstro. Ele quebra os municípios, quebra a Previdência, acaba com o direito da aposentadoria. Mediante a isso, o que a gente pode fazer? Vamos sim fazer uma CPI, e para investigar tudo, não é só o governo atual. Deveria ser os últimos 20 anos, no mínimo, os últimos 20 anos. Aí vai aparecer a verdade dos fatos. Se esse governo, como eu digo que é superavitário, e claro, aí nós temos discordância de números, os dados da Anfip mostram que pegar os últimos 20 anos, há um superávit em média de 50 bi. Houve tempo que era 150, era 120, 80, 50, a última foi 15 bi, já foi muito mais, mas a média dá os 50 bi. Onde foi parar esse dinheiro? Por que a DRU tira 30% da Seguridade Social? Por que, não, só alguns dados rápidos, por que os 426 bilhões não são cobrados? Onde está a fraude? Onde está a sonegação? Quem são os grandes devedores? É isso que eu quero fazer, senhor presidente. Senhor senador, eu acho que o momento é esse, de instalarmos a CPI, levantar os últimos 20 anos e vamos ver quem deve. Quem não deve, não treme. E reafirmo, a CPI só foi agora. Eu não levantei CPI no governo Fernando Henrique Cardoso, porque ele não fez umas loucuras que o Michel Temer está fazendo. Eu não apresentei no governo do Collor, porque ele também não fez, nem nos militares. Não foi levantado, porque não tinha, que transformaram num puxadinho do Ministério da Fazenda. Então, a loucura é tanta, bom, vamos fazer uma CPI e doa quem doer nos últimos 20 anos. Obrigado, presidente.